Alô Brasil, alô mundo, alô Espanha, ela está de volta. Estamos começando 2025 com ela, doutora Juliana Varão. Essa mulher, ela derruba a internet, mas hoje ela não vai derrubar o canal do Fernando Betete, hein? Então todo Jamais. mundo aí com a figuinha, pensamento positivo. Alô plataforma, tudo bem? Estamos vivendo tempos de Matrix, literalmente, né? A professora doutora Juliana Varão, ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal da ex-Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Ela é especialista em acupuntura, terapia neural, ozonioterapia, pós-graduada em medicina tradicional chinesa, até harmonização orofacial, dor crônica, distúrbio do sono. Só que, ultimamente, a gente tem falado de assuntos aqui que deixam as nossas mentes um pouquinho mais tensas. Então a gente vai bater um papo aqui, o que vai acontecer em 2025, principalmente nessa questão da saúde. Ela está muito antenada com esses problemas dos últimos 4 anos aí da saúde, né? E tudo aquilo que foi falado lá atrás está sendo comprovado, embora a grande mídia não mostre isso. E a primeira pergunta que eu faço para ti, doutora Juliana Varão, é exatamente isso, né? Porque eu e você, o meu canal está censurado até pelo Supremo por ter abordado os assuntos, né, que o bom senso da ciência, da boa ciência, eu dei espaço lá atrás para que a gente pudesse discutir isso. E a ciência é uma discussão de ideias, né? Depois desses 3, 4 anos, a verdade aparecendo, como é que você se sente, doutora Juliana? Bom, primeiramente, queria agradecer o seu convite. É sempre muito bom, é sempre maravilhoso vir aqui, Betete. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo o público do Betete que está aqui assistindo a gente. E, bom, a única coisa que eu posso me sentir, né, assim, feliz a gente não fica, né? Sim. Mas a gente fica muito confortável no sentido de saber, bom, não era conspiranoica, né? Eu não estava exagerando, eu estava no caminho certo. Ou seja, daqui para frente a gente sabe mais ou menos no que se basear para poder ir desenvolvendo nossa evolução profissional, espiritual e pessoal. Mas a minha fica uma pergunta, né, do tipo, por que que eu e várias outras pessoas, como você mesmo, né, que desde sempre foi censurado por conta dessas coisas, de falar verdades desconfortáveis, né, a gente fica pensando como é que isso não é algo de fácil visão para todo mundo, É né? verdade. Como é que isso não é algo que as pessoas percebam ou mesmo desconfiem? Porque a questão fica no desconfiar, né? Enfim, a gente sabe, não é para viver desconfiando das coisas, mas é o mínimo de bom senso, né? E aí Mas hoje isso não parece que conseguiram, né, excluir o bom senso, né, das pessoas. sim, inclusive das redes, né, excluem o bom senso das redes. Mas o que eu fico pensando é justamente isso, até essa atuação, né, essa atividade de cortar determinadas informações, não seria para as pessoas levantarem algumas questões? Já não serviria? Porque a gente sabe que antes já não era assim. Né, antes já a gente tinha a liberdade, né, apesar de não ter uma internet tão, democrática assim, né, para todos, ficava mais na mão das grandes empresas, né, então, era meio que velada essa liberdade. Agora quando a gente passou por um período de liberdade que não existia essa loucura, né, de checagem e tal. Então, justamente ter surgido nessa época já não era para as pessoas terem desconfiado de algo? E aí a gente vê que realmente esse trabalho vem sendo feito há muito tempo para diminuir mesmo essa capacidade cognitiva das pessoas. E aí hoje está vindo uma outra coisa à tona, hoje a gente luta por isso já há muitos anos, né, Hã. e hoje está vindo à tona com mais força novos estudos de revisões sistemáticas a respeito dos danos do flúor.
que Sim. reduz a capacidade cognitiva das pessoas e principalmente já coloca as crianças ali numa posição de déficit no desenvolvimento, ou seja, ela dificilmente vai atingir ali uma capacidade 100%, né, de capacidade crítica, de raciocínio, de criatividade e tudo. Então, tudo isso que a gente já vinha alertando, né, que era um preparo mesmo de terreno que eles estavam fazendo, está vindo à tona agora, e mesmo assim você vê pessoas que duvidam, que vêm xingar a gente, como se a gente estivesse fazendo algum mal para a humanidade. Então, agora você falou duvida e até o xingamento, né? Quer dizer, duvidar faz parte da ciência, mas me coloca mais informações, eu É, preciso de outros parâmetros, né? Mas não, né? As pessoas já vêm com pedra, já vêm com tudo, eu não aceito isso, está errado, mas isso não faz parte da boa ciência, né? Porque agora a não, gente tem boa ciência e má ciência, porque para mim está claro, eu tenho que observar, eu tenho que analisar, eu tenho que repetir o teste, eu tenho que avaliar, eu tenho que ter grupo de controle, eu tenho que ter grupo disso, mas não, a pessoa já mete o pau, né? É difícil assim, né, doutora Juliana? a ciência depende da dúvida, da curiosidade, dos questionamentos, ela depende disso. Ela depende disso, porque É. senão a gente não consegue chegar a outras soluções, né, a gente é obrigado a acreditar naquilo que foi dito desde o princípio, que na verdade foi desenhado, né, foi maquinado para funcionar desse jeito, e aí a gente começa a descobrir várias coisas que como sempre foram, mas eram escondidas, né, e aí a gente começa a externar essas coisas, e começa a receber pedrada. E mais do que receber pedrada, o que eu acho pior, é começar a ser tolhido pelo conselho, tolhido pelas autoridades, tolhido por pessoas que deveriam prezar pela democracia no desenvolvimento, né, do intelectual, da academia, das faculdades, dos laboratórios e tudo mais. Quer dizer, você não esperava que no século XXI, com todo o avanço tecnológico, nós estaríamos passando por uma situação dessa. Em cima dessa situação, eu quero a sua análise aí sobre a nova posição do dono da Meta, do dono do Facebook, do Instagram, o Mark Zuckerberg, né, que liberou agora, não vamos mais depender aí de meia dúzia de pessoas que estão checando, né? Eu mesmo já fui checado É. centenas de vezes e todas elas. Eu apenas sou um canal de informação, eu trago doutores, mestres e pesquisadores para colocar aqui o seu ponto de vista no canal. E todos eles naquela época foram, não, tudo é fake news, né? Como que você vê aí, como é que está o comentário aí na Europa, no teu círculo aí, nessa nova Eu posição do Mark Zuckerberg? eu vejo como parte do jogo já, mas é claro que a gente vive isso, né, a gente curte isso também. Foi interessante, mas vejo como parte do jogo. E a primeira coisa que eu fui fazer foi checar os meus bloqueios, né, e alguns saíram, outros não. Então eles continuam tirando algumas postagens minhas, ainda tem o aviso de que, isso aqui é parcialmente falso, ainda tem alguns avisos perguntando se as pessoas têm certeza, se querem me seguir. E aí eu não sei, aí vem a notícia de que o Supremo não aceitou, né, essa Não, liberação de aqui no várias Brasil, coisas, aqui no e aí você Brasil. fala: "Bom, será que então isso aqui foi feito pelo Brasil?". Claro que sim, mas a gente sabe que eles estão, né, no mundo inteiro. Mas eu fiquei pensando, falei: "Gente, por que que algumas coisas liberaram e outras não?", né. Então, assim, é interessante, mas é porque justamente aquilo, eu acho que eles estão jogando um jogo que, eles já têm uma consciência de que uma boa parte das pessoas evoluíram muito, no sentido de conhecimento e crítica, e já estão fazendo outro jogo, um jogo mais elaborado, digamos assim, né. Porque eles viram que talvez não vai ser tão fácil assim de enganar todo mundo como talvez previam, né. Ou não, isso também já estava previsto, eu não sei dizer exatamente, mas é interessante. E também a gente tem que levar em consideração que ele pode estar falando meia verdade, meias verdades, né. Ele pode estar liberando essa questão, vai ficar uma checagem velada, digamos assim. Ela não vai ser tão clara. É como o shadow ban antes, né.
aquela sombra que a gente ficava, ele não avisava. O Cherubino, antigamente, que era a forma de censura antes do Instagram, antes de 2020, ele te deixava meio que em off, meio silenciado, mas você não sabia. Você tinha algumas ferramentas para descobrir e algumas técnicas para descobrir se você estava em shadow ban. E aí, depois de 2020, isso ficou claríssimo, até para intimidar mais as pessoas, né? Aí, ó, o Ricardo não foi notificado, tá vendo? Tá vendo? Tá inscrito no meu canal ou no canal da doutora Juliana Barão. Coloquei nos stories e acabei de postar nos stories o link novamente. Então é isso que eu estava falando, sabe? É aquela censura velada. A gente não vai ter mais, de repente, algo escrito chamando a atenção para que aquela notícia é falsa, mas em contrapartida o teu perfil não vai aparecer na busca, ou então eles vão tirar muitos seguidores automaticamente da conta, que comigo acontece direto. Outro dia meu marido descobriu que não estava me seguindo. Como assim? Né? Outras pessoas eu nem digo. Agora ele falou, não, nunca nem mexi nisso para deixar de seguir, né? É automático. Então, eles vão tirando mesmo e... tempos sombrios. E como é que está aí na Europa essa questão da ciência? É a mesma coisa aqui do Brasil? Como é que você percebe essas últimas publicações, esses questionamentos, a entrada de Donald Trump? Você percebe aí um alívio ou é só na primeira camada, é só para inglês ver aqui? Olha, eu não sei, porque eu também não socializo muito por aqui, tá? Mas eu acompanho muita coisa. Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma questão muito grande do comunismo, tá? É muito forte, mas você tem muita gente desperta. Então, o que eu percebi até na questão do Dana, né, dessas mentiras climáticas, muita gente sabia. E eu estive em Valença. Muita gente sabia o que era. Muita gente reclamando que eles foram assassinados, né, digamos assim, que eles foram prejudicados pelo governo necessariamente, que era geoengenharia. Então, o movimento anti-agenda aqui é muito forte. É muito forte. Mas você vê as pessoas também bitoladas com injeção, né, que vão para a fila mesmo para aguardar. Você vê de tudo. Mas você vê aqui uma liberdade um pouco mais possível, digamos assim. Parece que você tem mais possibilidade de ter uma vida livre, né, sem muitas imposições. É pelo menos o que eu vejo. Em relação à entrada do Trump, eu vejo também muita gente já consciente de que isso ia acontecer de uma forma ou de outra, que não tinha como ser diferente, né? Que era o que eu penso, que era a minha cabeça também, né? Como eu penso também, que não tinha como ser diferente. E aqui eu vejo isso também. Então, é uma proporção, é porque o Brasil é muito grande. Então, a gente tem uma diversidade muito maior, né, de pensamentos, de cultura, de educação. E aqui já não existem as pessoas muito simples aqui, tá? É normal também, mas a por pessoa conta... simples aí é mais evoluída do que a população. Às vezes, depende, depende. Ela é mais evoluída, mas ela também tem umas pessoas que são bem ingênuas. Entendi. Tem pessoas ingênuas, principalmente os mais velhos. Os mais velhos são bem ingênuos. Tá. E como é que está a saúde? Vamos falar um pouquinho da saúde aí pós esse grande evento que teve. A gente tem observado, principalmente aqui no canal do Fernando Betete, né, a síndrome pós-spike, né, que é o termo que está sendo mais usado hoje, ou seja, independente de quem tomou ou de quem teve, né, a infecção naturalmente dessa doença, hoje ela está enfrentando uma série de sintomas, né, principalmente cansaço, aquele cansaço crônico, né, que é aquela fadiga que passa semana, entra semana, passa mês, entra mês, a pessoa continua, o raciocínio, que é o brain fog,
Como é que você poderia hoje fazer um breve resumo aí, dessa sintomatologia? E a grande pergunta que as pessoas querem saber: tem tratamento? Tem, lógico que tem. O primeiro tratamento, na verdade, Betete, o primeiro passo é você saber a verdade, porque não adianta você querer amenizar os problemas e participar de outro projeto desse logo em seguida, né? Ou seja, colocar o bracinho ali para jogo, né? Não dá. Então, saber a verdade é o primeiro passo. Primeiro passo. E logo depois tomar as providências de ir limpando o corpo. Isso é uma coisa que todo mundo questiona, mas muitos médicos falam que não existe detox. Sempre existiu detox, inclusive das outras do calendário, sempre existiu detox. E a Então, questão é... um minutinho. Então, doutora Juliana Varão, por mais que nós sejamos intoxicados de diversas maneiras, o nosso corpo ali está sobrecarregado de toxinas, é possível fazer um detox? É possível fazer uma limpeza? Com certeza, é necessário. Porque o que as pessoas não entendem, que foi um processo, né, que a gente passou de lavagem cerebral, é que o nosso corpo ele não precisa desses medicamentos, ele não precisa, tá? Claro que quanto mais evolução a gente tem para o bem, né, a gente se beneficia, óbvio, né, acelera resultados, consegue acertar um monte de coisa. Eu posso falar até da questão da traumatologia, que eu não estou entrando nesse caso, que a traumatologia, ela te conserta inteiro depois de um problema, um acidente, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando principalmente das medicações crônicas, dos diagnósticos de doenças incuráveis. É disso que eu estou falando. Então, nesse sentido, as pessoas realmente acreditam que existem doenças incuráveis. Isso é um absurdo. Isso nunca existiu. E elas acreditam mesmo que a ciência está sempre em busca da solução do problema. Não, não está. Porque se ela fosse designada mesmo, existem, obviamente, os grupos que têm essa intenção real, mas quem vai na frente não é por quê? Porque depende disso, gente, para fazer pesquisas mais rápidas e muito elaboradas. E quem fornece isso aqui numa quantidade extrema não é o bolso individual de cada um, né? São justamente as indústrias da Big Pharma. Então, elas não estão com o intuito de resolver problemas que geram bilhões para ela anualmente, né? Então, o interesse dela é sempre manter as pessoas numa esperança, porém ali controlada, mas sempre medicação crônica, né? Então, é possível, é necessário que as pessoas façam essa limpeza, e essa limpeza também depende da consciência em deixar de consumir muita coisa e passar a consumir outras coisas. O que a doutora Juliana Varão está abordando, essa questão da indústria, né, da saúde, ou melhor, a indústria da doença. Eu vou relatar aqui dois fatos recentes, né? Hipertensão agora, 12/8, já é hipertensão, né? Eu estou completando 60 anos, 12/8, eu cresci, tá normal, pressão, nossa, tá 10, hein, Betete? Pressão de atleta aqui, né? E agora eu já sou hipertenso, então tem que tomar remédio, né? O colesterol... Sem sintoma nenhum, né? Você nem saber, você virou hipertenso. Então o objetivo é lógico, né? Aquela mensalidade todo mês você está ali comprando, né? E isso aí na Europa e aqui também, né? Porque sempre eu tenho as minhas tias aqui com aquela caixinha de medicamento de manhã, de tarde, de noite, e toda hora está tomando medicamento. Mas o que a doutora pode falar? Cuidado aí, aqui o objetivo, pessoal, não é dar receita para você desintoxicar, não. A gente vai dar algumas informações para depois você seguir a doutora Juliana Varão, lá tem muito mais detalhes, mas eu percebo que as pessoas ficam preocupadas. Fernando, eu estou preocupado, dá para fazer uma limpeza? Quais dicas aí que você poderia passar para as pessoas, doutora Juliana Varão? Ai, muitas. Primeiro, como eu falei, a consciência é essencial. Sem ela, não dá. Você não vai conseguir levar adiante. E vai achar que é uma receita que
Você vai pegar uma listinha de coisas, vai tomar por um mês e vai ficar bem. E não é bem assim. Entender que as suas escolhas é o que vão fazer o diferencial mesmo no seu resultado. E quando você vai, por exemplo, no supermercado, você tem que entender que a maioria das coisas que estão no mercado não são próprias para um consumo saudável. Não são nutritivas de verdade, né. Você também entender que o seu micro-ondas destrói o pouquinho de coisa saudável que você compra e coloca no micro-ondas, deixou de ser saudável. A água, gente, a água é por onde as coisas estão vindo. Tem que filtrar a água até o máximo que você puder. Por quê? É por lá que é mais fácil de se colocar as coisas. Todo E mundo consome. todo mundo é obrigado a consumir, e não é todo mundo que tem o cuidado. E mesmo quem acha que tem cuidado e compra água mineral, não sabe de onde vem essa água. Sim. E muitas vezes ela não vem de onde dizem que vem. Então, é tudo Melhor ter um muito. filtro em casa mesmo, né, um filtro de qualidade, porque daí a rede de abastecimento pode, né, estar usando algumas coisas que complicam ainda mais nossa saúde. Então o melhor caminho é ter um filtro próprio. Exatamente. Então são essas coisas básicas, né, que começam ali a já mudar a tua vida. E, obviamente, depois que você faz essas alterações, né, a panela, por exemplo. Se você usa uma panela de alumínio, você, no final de alguns anos, vai estar lotado de alumínio. E aí vai somar com o alumínio das injeções que você tomou. E aí você começa a ter um brain fog, você começa a ter aquela dificuldade de raciocínio, você começa a esquecer de tudo, você começa a já devagar muito, né, nas coisas, está falando de um assunto, daqui a pouco está em outro, daqui a pouco nem lembra mais o que estava falando de nenhum dos dois. Isso pode ser metal. Então são essas coisas muito básicas que as pessoas não levam em consideração, que já começam a fazer um detox por descontinuidade de uso, né. O médico nem pede exame de sangue de alumínio, né, no ver como é que tá o Não, e quando pedem, olha o que acontece, muita gente chega no médico e pede para ele fazer o pedido do exame de metais. "Para que você quer isso? Que absurdo! Ah, era só que me faltava agora você vir com conceito integrativo, né, pelo amor de Deus". É nesse nível. Então, Você ou está seja, assistindo muito Betete, você está assistindo muito Juliana você está Varão. assistindo você está assistindo muito esses charlatões aí da internet, e aí você fala: "Gente, são coisas básicas, né, Betete, é que nem a história". Outra coisa para vocês entenderem, o blefe da desparasitação. Desde que o mundo é mundo, não vou dizer que o mundo é mundo, né, porque isso já tem muito tempo, mas desde que a gente é criança, né, Betete, você também passou por isso, a sua avó Sim, eu lembro. botava é, de 6 em 6 meses, ela fazia desparasitação em você, você querendo ou não. Sim. E aí, isso de repente Comum, né, os antigos, né, você que está assistindo a gente aqui, pergunta aí para o seu, porque lógico que tem uma grande audiência, o seu exatamente. vovó, sua vovó, principalmente, a doutora Juliana falou aí nessa questão de 6 meses, mas era sempre nas mudanças de estações, né, quem tinha essa condição: Isso, agora vai entrar primavera, agora vai entrar outono, inverno, né, era boa, boa lembrança. né. Isso mesmo. E aí, de repente: "Ah, não, ninguém mais tem parasita, ninguém mais". Eu falei: "Não, não tem como". Por quê? As pessoas continuam comendo as carnes, as pessoas continuam nadando nos rios e nas piscinas, as pessoas continuam andando, com o pé descalço ou em vários lugares, o que é ótimo, tá, não vou botar aqui crítica nisso não, mas é porque quando você está no mato, né, ainda mais na lama, andando na lama, é muito comum. Na praia, e pela comida, e pela água, é o mais fácil, e pelas injeções. Então, o que que eles começaram a colocar como cultura na medicina? Não é mais necessário desparasitar. Você com certeza já ouviu algum médico falando isso. Só que não, porque as pessoas nunca foram tão parasitadas
como hoje. A gente que trabalha com biorressonância, a gente fica apavorado, porque a quantidade de parasita que as pessoas têm, elas não têm noção. Ah, vou tomar um Anita que resolve. Não, a Anita vai matar ali 15, 20. Você vai ter que tomar um monte de coisa para matar todos esses, ou pelo menos amenizar a situação. O que a doutora Ana Varão está falando, ela falou a palavra biorressonância aí, porque tem várias tecnologias, lógico, tem o exame de sangue, tem o exame de fezes, tem a biorressonância, que é um exame não invasivo que detecta a presença de determinados parasitas. Recentemente entrevistei um outro profissional da área da saúde. Eu não gosto muito da OMS, mas segundo a própria OMS, 73% da população mundial tem parasitas. Olha aí. Eu queria, doutora Juliana, que você me desse exemplos de como que as pessoas elas são infectadas por esses parasitas. Porque eu estou no século XXI, eu moro aqui no apartamento, tenho água potável aqui, meus alimentos. Vamos reforçar isso, como que a pessoa ela se infecta com parasita e a mudança do comportamento. Vamos explorar isso um pouquinho. Água. Água. Comida. Qual foi a comida que mais virou moda nos últimos anos? Comida crua japonesa. Comida crua japonesa. Isso aí, ó. Tem vídeos na internet, né? O bichinho ali no peixe e tal. Não existe a possibilidade. Não existe o restaurante mais caro japonês que você conheça que seja isento dos peixes terem parasitas. A carne de porco, mesmo cozida, é complicado. Eu não recomendo que comam, não recomendo mesmo, nem a banha. A banha, teoricamente, seria saudável, mas ali tem os ovos. Não vale a pena consumir. O eu uso banha de porco, né, em casa, mas quando eu estou ali no fogo ali... Sério? Eu parei de usar, sério. Mas eu já usei também um tempo. Fogo ali, fritando o bifinho ali, não dá certo? Não mata? Não necessariamente. Então eu vou ter que desparasitar outra vez. Não, você vai fazer isso pro resto da sua vida. Faço direto. Porque tem aquilo. A água, você bebe a sua água de casa, mas eventualmente você está na rua, você vai comprar uma garrafa de água para matar a sua sede, você não vai morrer de sede porque, entende? Então, isso também serve para a gente ter uma vida normal, para a gente não ficar maluco. Restaurantes, né? Carrinho de lanche aqui no Brasil é muito comum. Lanche, restaurante fast food, tem de tudo aí. Eu estava na praia de Balneário Camboriú, Itapema, virose. Virose, eu desci para BC. É uma virose, né? E a virose, logicamente, se você pegou a virose, você também pode pegar ali um parasita, né? É lógico. E deixa eu ver aqui. É muita coisa. O ar tem. As injeções. Sim. Todas. Ovos. Todas. Ok. Estou com parasita. Pode mudar o meu comportamento? Eu queria explorar essa questão do comportamento, porque a pessoa pensa que só vai dar uma diarreia, vai dar um problema, mas muda também o comportamento. Vai mudar o comportamento, fato. Eles liberam o tempo todo substâncias, não só para eles se defenderem do corpo, né, e do nosso organismo, eles enganam as nossas células, eliminando determinadas substâncias, né, elementos que o nosso corpo reconhece. E essas substâncias alteram o nosso comportamento, porque as suas células vão entender como se fossem neurotransmissores. E é normal mudar comportamento. Inclusive, esquizofrenia é uma doença em que mais da metade dos casos não são esquizofrenia real, neurológica, são parasitose no cérebro, principalmente o sistema límbico. Altera comportamento. Esquizofrenia, a pessoa recebe diagnóstico de esquizofrenia. Toxoplasmose também, né? Muda muito o comportamento, né? Toxoplasmose, a cisticercose, que são as duas mais complicadas do cérebro, né? Toxoplasmose que é do porco, cisticerco, e o toxoplasmose, hoje a gente já sabe que uma boa parte vem das injeções, né? Todo mundo acha, meu Deus, onde que eu peguei isso? Eu não tenho gato. Será que eu brincava em parquinho de areia e tal? Mas todo mundo tem, a maioria das pessoas, vamos falar aí, 90% das pessoas no planeta tem por causa
das injeções. Assim como vários outros. Então, evitar isso também é interessante, né? É importante. A comida, sempre muito cuidado com a comida. Eu sempre recomendo ozonizar a comida, né? A gente está falando aqui das coisas para você descontinuar o uso, né? Ou seja, só descontinuando o uso dessas coisas, você já melhora a sua saúde. Filtrando água, evitando... E os parasitas? Sempre fazer um processo de desparasitação completo. Eu vejo pessoas que falam assim, mas eu tomo de 6 em 6 meses Anita, eu tomo de 6 em 6 meses a ivermectina, eu tomo de 6 em 6 meses uma coisa. Só que ela precisa abranger isso aí. Uma boa forma você acrescenta, toma todos os medicamentos que você já está acostumado a tomar, mas acrescenta aí as tinturas todas. Por quê? As tinturas, até por serem da própria natureza, né? Elas já abrangem muito mais elementos, substâncias que eliminam mesmo, né, os parasitas. Você tem também, por exemplo, a própria zeólita, terra de diatomáceas, que eu sempre recomendo. Ela ajuda não só nos parasitas de plantas também, mas ajuda nos parasitas orgânicos, né, que ficam no nosso organismo também. Então, assim, ferramenta, Betete, para a gente ter uma vida melhor, é o que mais tem. É a questão que eu falo, é a consciência que as pessoas não têm. Tá. Porque essas ferramentas estão disponíveis, as pessoas só não sabem que podem usá-la, e muitas vezes elas são até proibidas. E o que você me fala da desparasitação daquela fórmula eletrônica, física quântica, que você põe os eletrodos, né, no braço, na perna, olha, eu vou estar eliminando esse parasita X, estou eliminando esse parasita, ou seja, é indolor. Você pode falar o que sobre esse tipo de desparasitação? Eu amo. Eu amo, porque é mais rápida, funciona porque ele vai alterar, ele vai matar ali, ele vai vibrar na frequência, na mesma frequência das moléculas daquele parasita, ou seja, das moléculas que formam a parede celular, enfim, as mitocôndrias, todas as organelas que ele tem ali, e ela vai fazer eles vibrarem tanto a ponto deles se romperem, que nem o vidro, que nem a taça de cristal, né? Então, ele vai vibrar e vai estourar. Quando estoura, todo o conteúdo do parasita é eliminado no corpo. Então, é por isso que a gente faz isso em conjunto com outras coisas, para evitarem que essas toxinas fiquem ali perdidas no sangue, né? Então, é fazer essa desparasitação, que para mim é maravilhosa, assim, se todo mundo pudesse ter isso em casa seria uau, mas a gente sabe que não, e tem os consultórios, né, os terapeutas que fazem, mas fazer em conjunto com algo... Isso aqui é bom? É muito, também super indico. E aí, em conjunto com essas substâncias também, né, que ela está colocando aí, a Nilda, fazer uma remoção rápida dessas toxinas para elas não ficarem justamente circulando no corpo, porque é quando o paciente começa a sentir mal. E é normal, mas aí qual é o problema? Essa lavagem cerebral que as pessoas sofrem, elas não aceitam ter um mal-estar durante um detox, então ela já acha que é algo que está fazendo mal, só que não, está limpando o corpo da pessoa de coisas ruins e a pessoa tem que eliminar. Até ele eliminar, aquilo vai ficar no sangue. E aí vai eliminar pela urina, pelas fezes, pela pele. Muita gente se coça o dia inteiro. Pode aparecer ferida, pode aparecer espinha, pode aparecer um monte de coisa. Sai pela respiração também em forma de muco, né? É muito normal sem muco, ou até mesmo secreção mais serosa, né? Que não é muco, é mais líquida. Sai por tosse, enfim, são os órgãos emuquitórios, né? São os órgãos que filtram e expelem as nossas toxinas, né? Então, pele, pulmão, rim, fígado, e tem que ter paciência, tem que ter consciência para não interromper o processo. Então, ficou claro aqui o seguinte, me confirma aí, doutora Juliana Varão. As pessoas estão muito preocupadas com esse tipo de
de intoxicação aqui. E a base, pelo que você acabou de relatar aí, os parasitas, né, a nossa parasitose, englobando tudo, isso é um problema de base mesmo. Então, isso eu tenho sempre que estar limpando. Tenho que estar limpando tudo, mas limpar os parasitas, matar os parasitas, isso é fundamental e obrigatório. Sim, com certeza. Porque assim, isso vai inflamando o corpo, né? E aí, quando você vai inflamando o corpo, você dá mais força para parasita e fungo. E aí, parasita e fungo crescendo muito no corpo começa a gerar o que a gente chama de pleomorfismo, que é uma condição fisiológica, né? Mas que vai transformando as suas bactérias boas em bactérias inimigas. Então, você começa a transformar o teu paraíso, que é o teu corpo, no inferno, digamos assim, né? Metaforicamente. Porque todo mundo convivia bem aqui, suas bactérias, suas células, e aí, conforme você foi se alimentando mal, intoxicando o seu organismo, botando veneno para dentro, todo mundo que vivia bem ali começa a virar um Frankenstein. E aí os parasitas e os fungos vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais resistentes, cada vez maiores, e assim fica muito mais difícil de o seu próprio corpo eliminá-los, porque, teoricamente, o seu corpo seria capaz de tirar a maioria deles, né? Agora, com tanta a gente é bombardeado o tempo inteiro, é pelo ar, pela água, pela comida, por tudo. Então Quais fica muito posturas difícil. você indicaria para uma desparasitação básica? Olha, isso tudo eu ensino na Arca, mas vou falar assim, a Mas pode top falar da Arca, inclusive, aí, olha, a doutora a Juliana vai Arca, lá no entrei Google, na buscar Arca, lá como funciona. lá ensina tudo, mas, por exemplo, uma top muito poderosa é a mimosa, mimosa pudica, que inclusive é um pouco difícil de encontrar. Uma coisa muito importante, Betete, que as pessoas têm que ter consciência é de que a maioria dessas doenças que eles dizem que são incuráveis nunca foram incuráveis. E quando a gente. Vamos falar daquela doença que todo mundo tem medo e que agora ganhou turbo? É aquela que todo mundo só de ouvir falar já. Essa doença é basicamente, Betete, ela é basicamente fungo, toxina e metal e parasita. Fungo, Isso. toxina, metal e parasita. É uma E aí combinação. eles vão liberando todas essas toxinas na nossa corrente sanguínea, na nossa matriz extracelular, e isso vai alterando o quê? A resposta do nosso núcleo, ou seja, do nosso DNA, à produção de proteínas. Então as pessoas ficam lá caçando, vou fazer teste genético para descobrir quais são os genes que estão metilados ou demetilados, ou seja, os genes que estão funcionando ou não, que não estão funcionando, para ver o que está causando esse câncer. Não, quem está causando esse câncer são as toxinas que estão sendo liberadas por parasitas e fungos e excesso de metal, que está fazendo com que a sua leitura do DNA fique em distúrbio, fique em desconexa. E assim você não faz o quê? A regeneração celular da forma como deveria. O DNA serve para isso, para produzir proteínas. Produzir proteínas para fazer com que o seu corpo se regenere, com que as células se reproduzam, para que ele conserte algo que não está legal, para que ele expulse venenos e toxinas, expulse parasitas, expulse fungos, e cresça, e por aí vai. Quando algo interrompe essa produção de proteínas, né, ela funciona mal. E aí você acaba tendo o quê? Doenças desse tipo, né? E quando você começa a eliminar o básico, então vamos lá, por que agora outra coisa que está vindo à tona, que a gente também já está falando, eu falo disso, não vou falar que eu sempre falei disso, mas eu já falo isso há uns 4 anos, vamos colocar aí 3, né? Sobre a ivermectina como tratamento de câncer. Então, lá na Arca e nos cursos que eu fiz para essas pessoas desesperadas, eu já ensinava a usar protocolo de desparasitação para tratamento dessa doença, que todo mundo tem medo. E aí, ou seja, foi depois que eu ensinei na Arca, 1 ano e pouco depois, 1 ano e meio, agora está vindo à tona que esses medicamentos
são um excelente tratamento para essas doenças. Então, vamos lá, beleza, eles têm vários processos de benefício à célula, né? Um deles é a autofagia, que é igual ao jejum, que é como se fosse o jejum. Mas eles matam o quê, gente? Entendeu? E aí, quando você começa a matar a população toda, porque não basta matar 10, 15, você tem que matar, digamos assim, a maior parte desse grupo de parasitas, o corpo já faz o quê? Já começa a se regenerar. E aí você tira os fungos, já se regenera. Para tirar fungo e parasita tem que tirar metal, porque eles usam como escudo. Eles se alimentam de metal e usam como escudo, ou seja, o teu corpo não chega até eles para fazer nenhum dano, né? O teu corpo não reage a eles porque eles estão protegidos pelos metais. Tem que tirar. Quando você tira metal, fungo e parasita, o teu corpo faz o quê? Que alívio. E aí você, obviamente, tem que dar o suporte nutricional, tem que dar o suporte para o teu corpo regenerar, que vai vir o quê? Através de suplemento, de alimentação, pode vir no soro, se a pessoa tiver com dificuldade de se alimentar, né, que acontece muito. E aí você fala, então, aí todo mundo assim, é possível? Gente, tudo é possível. Claro que é possível, não desistam nunca. A esperança sempre vai ser a última a ir embora. Ô, doutora Juliana, tem aí a pergunta aí da nossa audiência. Destruir tumor benigno, independente de ser no nervo auditivo. Mas a gente pode explorar essa situação para qualquer outra patologia, que é o que você acabou de falar, né? A limpeza é o início, né? Exatamente. A questão dos tumores benignos são muito interessantes, porque aí eu vou partir para a medicina chinesa, tá, gente? Que é maravilhosa. Que é um raciocínio que é muito interessante, Betete. A minha vida integrativa começou aí, na medicina chinesa, porque ali ou você muda a forma como você pensa, ou você não consegue seguir no estudo daquilo. Não consegue. Então, ele já te dá um looping de mudança de raciocínio do que como o corpo funciona, que você já começa a enxergar as coisas com mais facilidade. Então, por exemplo, tumor na medicina chinesa é deficiência da energia vital do baço, né, que a gente chama de Qi do baço. Porque o baço, ele é o baço pâncreas, né, que na medicina chinesa eles formam uma coisa só. Então, eles são responsáveis por manter as coisas no lugar e no seu tamanho. Então, quando algo cresce demais, ou quando começam a aparecer nódulos, pólipos, verrugas e várias outras coisas, hérnias, que aí sai do lugar, né? A gente já vai fortalecer, vai atrás do Qi do baço, que é uma das energias vitais mais fáceis de ficarem enfraquecidas. E aí, quando você trata a energia do baço com acupuntura, aí você pode usar a fitoterapia chinesa, que também é incrível, e você acerta. Então, o tumor benigno, ele é mais fácil, obviamente, de tratar, porque não é um processo de tanta intoxicação, pode até ser que sim, mas não tem ali aquela evolução rápida, né, que deixa as pessoas com medo. Então, ali você trata o baço energeticamente, né, com as agulhas, com a fito, ou até com a atividade física, e normalmente melhora. E aí você tem a questão da decodificação também, da leitura biológica, que fala muito sobre a questão do nervo auditivo, né, que ele vem para te proteger. Essas coisas acontecem normalmente para proteger você, ou porque você quer se negar a ouvir determinadas coisas na sua vida, né? O corpo fala. O corpo fala. Então, essa leitura biológica, ela é muito interessante, e se alguém chega e fala assim, até parece que assim, o nosso corpo tem um programa, ele funciona através de um software próprio, biológico. A questão é que a gente não aprendeu desde pequeno a entender como é que esse software funciona. E é simples a forma como ele funciona. E para vocês terem uma noção, e toda essa questão de leitura, são diversos autores que falam sobre isso, que é muito interessante, só que o que provou isso, provou cientificamente com imagens tomográficas, foi o Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica.
E no momento em que ele provou, Betete, ele perdeu a licença médica, e o aparelho de tomografia que mostrou a prova foi descontinuado, saiu de mercado, parou de ser produzido, que era da Siemens, inclusive. E aí eles fizeram uma alteração nos aparelhos para que eles não enxergassem mais o mapa dessas doenças que o Dr. Hammer comprovou. Ele atendeu, olha, ele atendeu milhares de pessoas, porque ele dedicou mais de 20 anos da vida dele, profissional, a essas pesquisas direto. Ele atendia basicamente pessoas com câncer. E todas elas, e naquela época não era tanta intoxicação que a gente tinha, né? Todas elas batiam com traumas, choques biológicos, né? E ele mapeou esses choques biológicos. Então, ali a gente tem um entendimento científico dessa leitura biológica, dessa decodificação biológica. E aí você vai fazer um mix, porque, obviamente, a gente tem as sinapses, né? Aí você vai começar a agregar conhecimento de medicina tradicional chinesa, de ayurvédica, de tudo, né? De quântica. E você começa a entender que a gente que não sabia o manual, mas o manual sempre esteve aqui. Eles esconderam o manual da gente. A medicina tradicional chinesa tem mais de 7.000 anos. O que você está falando, doutora Juliana Varão, é que aqui, principalmente no Brasil, a gente tem acesso, né, a essa medicina convencional e a pessoa está pronta para receber uma pílula, um comprimido, uma injeção ou uma cirurgia. Nesse exemplo do tumor que foi relatado aqui pela nossa audiência, e pela tua explicação da medicina tradicional chinesa, sempre tem uma causa, sempre tem um motivo. E Claro. Este olhar da pessoa, né, desse profissional da medicina chinesa, desse profissional da saúde integrativa, ele vai procurar algo mais, né, no comportamento, na história de vida dessa pessoa que está causando aquela doença. Isso é mais fácil de ser aceito aí na Europa, principalmente na Ásia, do que aqui no Brasil, que é esse padrão de antibiótico e cirurgia, né, basicamente. Mas eu acho que é justamente a questão da informação, porque a quantidade de profissionais desse tipo no Brasil, infinita. Não, tem muita gente. Tem muita certeza? medicina integrativa. Integrativa, mas é pouco, né? A gente que está no meio, a gente conhece um monte de gente. Eu basicamente, eu conheço... A gente só conhece eles, né? Só conhece eles. Mas assim, poderia ter mais? Poderia, mas eu acho que é muita gente. É que eu acho que essas pessoas não fazem tanto barulho como poderiam fazer. Aqui tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: tem mais farmácia tipo Mundo Verde, tem mais chama herbolário, tem mais herbolário que farmácia. Entendi, mais produtos naturais, né? Mais produtos naturais que farmácia. E aí o que acontece? Olha só que loucura. Aqui os remédios são praticamente de graça. E o governo paga. O governo, as farmácias... Qualquer remédio ou esses mais integrativos, mais Qualquer naturais? remédio. Não, o remédio alopático. Tá. Então, o que acontece? Olha o que eles fizeram. Ninguém brinca em serviço, né? O que eles fizeram? Eles colocaram os alopáticos a um preço de centavos, porque tanto que a farmácia, gente, a farmácia da Espanha, ela recebe mensalmente o dinheiro do governo. Quem paga pelos medicamentos é o governo. E aí as pessoas pagam centavos quando pagam. 1 euro, 2 euros por medicamentos que custam 20, 30 euros, 40 euros. E aí, o que acontece? No herbolário, ela vai pagar os 15, os 20, os 30 euros, o governo não dá benefício nenhum. Então, mesmo que ela quisesse comprar o remédio natural, a cápsula de chá, alguma coisa assim, ela vai preferir o alopático da farmácia porque ela não paga nada. E assim, eles hipnotizaram e alteraram a concepção. O sistema é bruto. O sistema é bruto. Então, aqui, assim, e como é que eu descobri isso? Tendo amigos farmacêuticos que são donos de farmácia.
E eles falaram, não, o nosso pagamento mensal vem basicamente a nossa receita vem basicamente do governo. Eu falei, como assim? A farmácia que paga o governo, porque a população não paga pelos remédios. E como a maioria das pessoas querem um mínimo esforço, não, vou ali, vou tomar ali um antibiótico mesmo, já resolve, né? Só faltava receber em casa. É. Entendeu? E assim, ou seja, você tem o pessoal que vai, então, mesmo a maioria tendo a consciência de que são melhores, né, os naturais, muitos vão falar assim, mas aí, poxa, imagina, vou gastar 100 euros, quando na verdade eu poderia gastar 2 euros, entendeu? E aí eles acabam cedendo à alopatia. Mas a quantidade de farmácia natural é muito grande. Isso me deixou muito surpresa, né? Eu fiquei muito feliz de ver isso. Depois eu entendi o que eles faziam para tentar burlar essa consciência, né? E a busca por medicina integrativa aqui também é interessante, mas tem a mesma coisa. O público, né? O sistema público ele é relativamente organizado, digamos assim, então as pessoas gostam de usar, e contra o alternativo, né, entre aspas, o integrativo, que vai te cobrar normalmente uma consulta que não vai fazer parte do seguro de saúde. Tá bom. Eu vou mudar de assunto completamente e vou pedir para a doutora Juliana Varão ser um pouquinho mais breve em virtude do nosso tempo. Tá. O que é glândula pineal e como que ela está sendo bombardeada hoje em dia e como eu posso melhorar a recepção da minha glândula pineal? Uau! A glândula pineal é a glândula, a gente só não pode dizer que ela é mais mestra do que o hipotálamo, né, e a hipófise, digamos assim, mas é como se fosse essa tríade. A glândula pineal ela é responsável pela produção de ninguém mais, ninguém menos do que serotonina e melatonina. Então, ela é a glândula responsável pelo controle do nosso ciclo circadiano. O que é isso? Vamos voltar à medicina chinesa, mas já colocando aqui para vocês que isso é um consenso de funcionamento do corpo, tá? Que eles já viam ali atrás. Então, a gente tem horas de liberação de todos os nossos hormônios, eles têm um programa biológico, né, que eles vão sendo liberados em determinados momentos do dia, horas, né, de acordo com a sua necessidade do dia, principalmente controlada pela luz. Então, por exemplo, o seu corpo entende que quando tá iluminado, tá sol, é hora de você ter gás, é hora de você trabalhar, é hora de você se concentrar, é hora de você estudar, fazer o que você tem que fazer. E quando vai terminando essa luz, vai ficando escuro, ele entende que está na hora de você baixar o ritmo, de você descansar, para que o corpo consiga se regenerar do dia que você viveu hoje. Então, ou seja, as suas células estão sempre trabalhando e depois elas repousam para a regeneração, é a autocura do corpo. E aí, o que fizeram? Vamos destruir, né, de uma forma discreta, essa fonte de vida, né, e regeneração que eles têm. E a glândula pineal, olha só, Betete, é a única glândula que tem hidroxiapatita, assim como os dentes. Então, existe uma conexão ali de formação na embriologia. Hidroxiapatita. E por que chamam de terceiro olho? Porque ela fica justamente entre os nossos olhos e também capta a luz e também tem as células e os receptores de luz que os nossos olhos têm. Ou seja, ela funciona baseada em luz. Agora, qual que é a relação da hidroxiapatita que você fez a referência com os dentes? Os cristais que também recebem a informação fotônica. Vamos falar mais quântico, assim, né? Porque a gente fala de hidroxiapatita é um cristal. Os únicos lugares que tem em abundância no corpo são os dentes e a glândula pineal. E é por isso que o flúor vai direto para a glândula pineal, porque ela tem esses cristais de hidroxiapatita, entendeu? E os cristais de hidroxiapatita, eles servem não só na questão eletromagnética de manter a gente conectado,
e manter a gente centrado, né? Ela é eletromagnética, e recebe as informações fotônicas. Então, a gente fala de luz, mas as pessoas também precisam pensar um pouco na questão fotônica, que é como essa energia se dissipa, né? Então, assim, ela faz o controle do nosso ciclo circadiano através da luz externa. E aí, ela vai produzir a melatonina e a serotonina, que têm a mesma base de formação da molécula, né? E aí são algumas alterações dos bracinhos terminais que vão fazer com que essa molécula se transforme em serotonina, né? Que é o que te dá o gás para você ter a disposição do dia. É um hormônio extremamente importante, obviamente, que te dá alegria, vivacidade, concentração, foco, e, enfim, são várias coisas, né? E a melatonina. A melatonina tem dois tipos. Tem a melatonina que é produzida no nosso intestino, né, pelas nossas bactérias boas, e tem a melatonina que é produzida exclusivamente pela pineal, que é quem controla esse nosso ciclo circadiano mesmo. Então, a gente vai ficar com uma deficiência nessas duas, na qualidade dessas moléculas ou na quantidade. E aí você começa a ter o quê? Quando essa glândula não está funcionando bem, né? Você começa a ter depressão, baixa de serotonina. Aí vem depressão, falta de foco, falta de vontade de fazer as coisas, procrastinação, falta de, enfim, de estímulo para viver, e você começa a adoecer. E a melatonina, você não consegue dormir, ou seja, você não regenera. Então, você vai danificando sem regenerar, danificando sem regenerar. Então, ou seja, é um ciclo vicioso que acaba destruindo a saúde de todo mundo, deixando ela mais suscetível a bombardeamento de várias outras coisas invisíveis, digamos assim, e mais propensa a tomar medicamentos, porque ela vai no médico com depressão. Não sabem qual é a causa. Aí vão dar o quê? Remédio, que vai fazer efeito colateral, vai piorar cada vez mais. Ela, ou por não dormir, ou porque está em depressão. Eu não durmo. O que passam para ela? Gente, Zolpidem. Zolpidem é um remédio que você não pode tomar por mais de 1 semana, 2 semanas. Tem gente que toma por anos. Zolpidem causa paralisia, terror noturno, destrói a tua... É terrível. E tem gente que é viciada em Zolpidem há, sei lá, 5, 6 anos. E você... Se ler a bula efeito colateral, sai correndo. Nossa, desesperador. Olha, eu sempre tive um sono muito, muito bom, muito normal. E aí, quando eu comecei a estudar distúrbios do sono, né? Isso tem o quê? Uns 12 anos ou um pouco mais. Meu professor falou do Zolpidem, que era o Pax, inclusive, que eu acho que é o único Zolpidem sublingual. Eu falei, bom, vamos lá, mas eu vou experimentar. Eu sempre experimento antes de passar para as pessoas, né? E aí eu fui tomar, sono super saudável, gente. E aí eu fui tomar o Pax. Cara, eu tive terror noturno, paralisia noturna. Eu via. Eu nem consigo explicar. Eu sei que é como se eu estivesse num terremoto e meu corpo tremia, eu acordada, não conseguia me mexer, eu só tremia, mas não conseguia me mexer, paralisada. E eu falei, nunca que eu vou passar isso para alguém, mas nunca, nunca. E aí eu comecei a entender essa questão do mercado do distúrbio do sono. E aí eu falei, professor, não indica esse troço, isso é horrível. E é um professor maravilhoso, tá? Ele é muito bom. Eu falei, isso é terrível. Você sabe que você não é a primeira pessoa que me fala? Eu falei, então. E aí ele realmente diminuiu. Ele não fala mais desse remédio. E foi mais também para a questão mais natureba, digamos assim. Então, são ofertadas promessas infundadas, né, que vão te deixar numa situação muito mais complexa para acertar depois, e que muitas pessoas acabam não conectando uma coisa a outra. Ela acha assim, eu estou cada vez pior, mas ela não associa aos medicamentos que ela estava tomando. Bom, temos várias perguntas sobre a calcificação da glândula pineal. Então, eu reforço aqui essa questão de tem como eu melhorar a sensibilidade da glândula pineal? Claro, tem como eu abrir o terceiro olho? Sim, foi o que eu falei. Vamos pensar no dente. Por que existe essa briga que não aceitam
que o flúor calcifica a pineal. Gente, ela tem hidroxiapatita igual o dente, né? Então, se a gente usar o mesmo raciocínio, por que os dentistas insistem no flúor, que é um absurdo, né? Porque eles só enxergam o benefício do flúor no dente. Eles não conseguem enxergar o malefício do flúor no corpo inteiro. E eles não conseguem conceber a informação de que a pineal também tem hidroxiapatita. Ela tem uma circulação sanguínea que vai levar o flúor até lá. E da mesma forma que, de fato, ele aumenta esse escudo, né, de proteção, digamos assim, no dente, que de fato ele aumenta, ele também vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo na pineal. E assim ele deixa os seus cristais de hidroxiapatita mais colados, mais rígidos, impedindo que eles tenham a função natural deles, que eles exerçam a função deles, que eles não têm que ficar grudados sem função, eles têm que ficar soltinhos, recebendo as cargas fotônicas, a energia fotônica ali para poder fazer estimular a produção ideal dos neurotransmissores dela. E aí o que a gente faz? Primeiro, descontinuar o uso. Por isso, filtrar muito bem a água, para tirar o flúor da água, e deixar de usar coisas com flúor, que aí a gente vai entrar na minha carreira, né? Que tudo que o dentista passa, infelizmente, tem flúor. Então, você começa a ver coisas alternativas para não indicar mais, porque o uso tem que ser descontinuado, tem que parar. E aí, depois você limpa. E tem como limpar. Da mesma forma que a gente tira metais do corpo, a gente tira flúor do corpo. E aí, primeiro, tem que descontinuar o uso, ponto. Desfluoretação da água. Não é tão fácil com filtro, mas tem alguns filtros que fazem, o de osmose reversa faz. Tem outros filtros, tá, Betete, que fazem, mas são muitos e tem muitos nomes, e eu não vou botar todos aqui. E tem uma forma muito interessante também, que é com o boro. O boro é um suplemento muito importante, né? É um oligoelemento que a gente usa para detox também. Ele detoxifica não somente flúor, detoxifica várias outras coisas, e ele é importante para a gente ter nas nossas células, né? Assim como o cromo, cobre. Então, a gente usa o boro vai ajudar a remover flúor e outras toxinas do nosso corpo e da nossa pineal. E junto com ele a zeólita, né? Então o boro a gente tanto pode tomar, como a gente pode botar na água, para dar uma desfluoretada na água. Água boricada, que é que a gente põe no olho. Sim. Pode pingar no litro da água, ou pode botar no filtro, e toma também, para já ir tirando o que estava dentro de você. Né? Então, assim, é aquilo, ferramentas sempre existiram. As pessoas é que perderam a consciência de como usá-las, achando que só a indústria pode nos fornecer soluções. O mundo sempre teve as soluções, né? Bastava só o conhecimento. Então sempre querendo resolver tudo com um remedinho ali para resolver tudo, né? Principalmente aqui no Você paga pela praticidade. Paga pela praticidade, mas também não resolve. E Não. aquilo que você está pensando, né? A gente está fazendo você forçar a pensar que temos outros caminhos para a gente viver de forma mais saudável. Doutora Juliana Varão, para a gente concluir aqui, saindo da saúde, mais rapidamente, e aí, hein? Economia. O que você me fala de economia? A gente já abordou essa questão do assunto, as pessoas aí comprar uma chácara, ter um sítiozinho com uma água literalmente mineral mesmo, né? Se é que, dependendo da região que você comprar o teu sítiozinho, a chácara, ou onde você morar aí no caso. E aí, o controle do dinheiro aí, você está conseguindo usar dinheiro, euro, em espécie mesmo, ou a coisa está mais avançada? Aqui já era, né? Aqui sempre foi proibido você pagar mais de 1.000 euros em espécie, né? Quando eu cheguei já era proibido, sempre achei estranho. Mas, enfim, eu falei, isso daí é comunismo, né? Controle. Mas, por exemplo, o lance da chácara, para quem vive na cidade e vive de praticidade, chega numa chácara e vê que é trabalho o dia inteiro. Sim. Então tem que ir preparado.
Tem que ir preparado, é trabalho o dia inteiro. O que eu recomendo é sair de grandes cidades. Sair das grandes cidades, do tumulto, porque mesmo que você não viva numa chácara, você vai viver num lugar mais calmo, mais tranquilo, que você pode ter lá suas plantaçõezinhas, né? Mas que não necessariamente precisa ser uma chácara. Para quem gosta e tem a energia de trabalhar, maravilha. Sobre dinheiro, diversificação, com certeza, diversificar tudo, não deixar nos bancos, porque assim, a qualquer momento esse Drex, eles podem congelar, tirar, sumir com o teu dinheiro e investir, né? Muita gente me pergunta das criptos, né? E aí eu sempre falo, olha, depende da cripto, né? Porque são milhares de criptos hoje em dia, então você tem que ter um conhecimento para saber qual é mais segura e qual não é, e mesmo assim virou a nova bolsa de valores, né? Sim. Tá todo mundo querendo investir em cripto, e aí você tem as criptos mais bombásticas, né? Que eu também acho meio complicado, mas eu acho que a diversificação é o melhor a se fazer. Quem puder comprar terra em lugares mais seguros também acho uma boa. Quem puder comprar ouro e tal, mas a maioria delas são coisas de pouca. Como é que se diz? Não é volátil, né? Não sei, que você não consegue pegar rápido, né? Então, você tem que ter um dinheiro na mão, você tem que ter um serviço para trocar. Né? Dinheiro em espécie é bom, sempre um pouquinho, não depender somente do banco e da internet, porque pode faltar. A questão de ouro e prata também ter um pouco nesse investimento, porque desde o que há muito tempo, né, sempre o ouro e a prata aí, nas piores situações sempre tiveram o seu valor mantido. Se você puder comprar um imóvel, nós estamos aqui no Brasil meio, né, não sabe se a gente vai ter um vizinho que vai entrar lá a qualquer hora. Mas Então, e tem uns gráficos aí dizendo que agora é o boom para fazer investimento, né? Vai ter um boom econômico agora, que a gente entende o porquê que vai ter esse boom econômico, por isso que eu te falei que eu acho que faz parte do jogo, a liberação das redes, essa saída esquisita desses presidentes, né? Aí, do Canadá, por exemplo, e aí para que venha um boom econômico, para que depois a gente passe novamente, né, pela queda. Então, agora realmente a hora. Alguma coisa que eu sempre recomendei, tá? Eu vou reforçar aqui. Aproveitem mesmo a internet para ganhar dinheiro. Porque tenham sempre algo físico, mas aproveitem a internet. Enquanto a gente tiver acesso a isso aqui, é a melhor ferramenta de disseminação do seu negócio. Então, não percam essa oportunidade. Muita gente tem preconceito até hoje, Betete, acredita? Mas não percam a oportunidade de se desenvolver, tanto financeiramente como pessoalmente, pela internet. E diversificar, exatamente. Porque a gente não sabe também o que vai acontecer. E mesmo que a cripto, a gente não pode generalizar a cripto. A cripto é o que há, né? É a melhor coisa que você pode fazer. Mas vai que você pega uma cripto que não vai te dar bons frutos, né? Então, tem que dar uma boa olhada nisso aí, seguir pessoas experientes, né, nos estudos de cripto. E tem cripto agora com lastro em terra, que eu também acho muito interessante, né, nos Estados Unidos, no Texas. Então, assim, as coisas estão se diversificando também para esse momento, né? As pessoas despertas também estão movendo as soluções, né? Eu sou meio conservador, então coloco um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, Exato. um Sou pouquinho aqui, dessas. parte do jogo, né? Se você tem X e vai colocar tudo naquela única aplicação, se der uma zebra, né? E aí, como é que fica? Então, mas Exato. pelo menos nós estamos despertando você aqui nesse interesse de se proteger. Algumas lives que eu faço aqui com os outros analistas, eles fazem aquele exemplo bem prático, né? Vai ter uma tempestade, então se prepare com uma boa capa de chuva, um bom guarda-chuva e se proteja ali numa construção que te dê condições de enfrentar esse momento aí que vem pela frente. Então, fique aí o alerta para você cuidar da sua saúde, para você fazer a limpeza, para você fazer aí o detox do seu corpo, ou seja, mente sã em um corpo são é fundamental para você enfrentar o que vem pela frente.
Doutora Exatamente. Juliana Barão, as suas considerações finais, quem quiser te seguir, o link dela está aqui embaixo, mas fique à vontade para a sua mensagem. Queria agradecer mais uma vez, é sempre muito bom ficar aqui com vocês, e falar mesmo que a saúde em 2025, muita gente acha que já foi bombardeada em 24, não. Eu queria falar sobre essa questão do FOG, que a gente não falou. Eles colocaram como óbvio o envenenamento. Então, atentem, porque eles vão colocar as narrativas de novas doenças, né, que se alastram, para aqueles que ainda acreditariam. Para os que não acreditariam, eles vão fazer o envenenamento químico real, e principalmente usando fungos, tá? Por isso que a gente estava falando aqui, eu falei mesmo de fungos. E também vão utilizar o envenenamento invisível, né, que é o das radiações eletromagnéticas. Então, protejam-se dessas radiações eletromagnéticas dentro do que for possível fazer essa proteção. Uma coisa que eu sempre falo, Betete, não joguem as panelas de alumínio fora, cubram os moldens e os equipamentos com elas. Pelo menos para isso elas vão servir. Não servem mais para cozinhar, mas vão servir de escudo para os seus equipamentos que couberem dentro dessas panelas. O negócio é muito sério. Então, eles vão utilizar tudo para bombardear a saúde em 2025. Qual panela a doutora Juliana Varão usa para fazer a sua? Ai, várias. Cerâmica, vidro, inox. A de vidro é bem legal, eu gosto, mas a de cerâmica também, pedra, inox. De ferro. Ferro eu não tenho, mas... E também, eu já tentei, viu? Mas eu não consigo carregar aquilo, é muito pesado. Então, eu também não recomendo, porque eu acho que o povo não vai conseguir. Mas quem já tem costume, de ferro é interessante. Só tem que ter tomar cuidado para não ficar enferrujando e contaminando, né? A de cobre é a mesma coisa, é mais leve, mas também tem que ser puro, porque para não ter contaminação de liga, né, dos outros metais. Mas não usem teflon e não usem alumínio, pelo amor de Deus. E é o que a maioria das pessoas tem. Você tem panela com teflon, você tem panela de alumínio, com certeza a maioria tem. Então tem que trocar rapidinho, né? E cuidem da saúde de vocês. Não adianta ficar só buscando investimento sem ter o principal, porque a nossa maior riqueza é a saúde. Essa pergunta veio aqui diversas vezes. Já que você não gosta da banha de porco, o que usar para substituir a banha de porco? Óleo de coco. Para quem pode usar manteiga, pode ser até ghee, né? Eu sei que sai um pouco mais complicado, mais caro, mas pode usar o óleo de coco, a manteiga, ghee, ou até mesmo a manteiga. E se você tiver certeza da pureza do seu azeite, o azeite também. Panela air fryer, que é a moda, quer dizer, não é a moda agora, já há muito tempo, né? O que você me fala da panela air fryer pela tipo micro-ondas. Tipo micro-ondas. A radiação acaba com o alimento. Transforma o alimento em qualquer coisa. As moléculas não são aproveitadas pelo seu organismo de forma... Ele não é mais nutriente. Deixa de ser um nutriente, pode até virar algo tóxico, viu? Não usem. Então, você não tem panela air fryer, você não usa na sua casa com a sua família? Não tenho micro-ondas, não tenho air fryer. Tá. Então, aquela alta temperatura, aquele jato de ar quente é prejudicial na elaboração dos alimentos. Já tem até estudo. Antes eu falava muito do micro-ondas, né, que já tem vários estudos, inclusive as armas são de micro-ondas, né, as armas, enfim, invisíveis, né, que eles têm. Mas eu já falava também do air fryer, e agora já tem estudos publicados mesmo sobre air fryer. Depois manda para mim esses estudos aí. Que detona a vida. Há muito tempo, quando saiu, eu ainda estava conversando com o Dr. Larry Ribeiro, né? A gente está até falando de panela, que sempre dá audiência quando a gente fala das panelas, e não, o próprio Dr. Larry Ribeiro esquece panela air fryer, né? Isso já faz 5, 6 anos aí, né? Mas teve aquela febre, né? Pronto, está resolvido, você vai fazer a tua batatinha frita, que já é um problema. E aí falou da panela air fryer. Então a gente não usa, e fica aí para você essa... Sinto muito pelo investimento, né?
E aqui no Brasil, né, os programas de shopping na TV, aí, né, 12 de R$200 você compra a panela aí. Mas não usem, pessoal, é sério. Lembrem-se que a primeira fase é descontinuar o uso das coisas tóxicas, para vocês já irem limpando o corpo de vocês. Já falei um monte de coisa aqui, né, Betete? A gente falou. Hoje, a nossa live aqui, todo mundo aproveitou um pouquinho aqui, desde de economia até na saúde aqui. Doutora Juliana Varão, muito obrigado. Olha, eu vou deixar o link aqui da doutora Juliana Varão. Você aí também comece a seguir, caso você não siga a doutora Juliana Varão, e entre para esse grupo seleto e qualificado que ali, nesse grupo fechado, ela te passa muito mais informações que são censuradas, proibidas aqui nessa bela plataforma. Um grande abraço, professor. Um grande abraço, um beijão, gente. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau. Deixe o seu positivo, deixa aí o seu like, compartilhe, tá bom? Um grande abraço. Tchau para vocês.